O sofrimento foi dela companheiro fiel do nascimento ao fim. Em 71 anos, passou 16 presa num castelo-fortaleza. Viu morrer seus 9 filhos, os 5 irmãos e um dos 2 netos. O neto sobrevivente, Sebastião, contra os apelos contidos nas últimas palavras dela, poria a perder o reino a que Catarina se dedicou sem descanso e serviu como rainha reinante entre 1557 e 1562. A mãe, a rainha Joana de Castela, ao ver morrer o esposo, pai de Catarina, em setembro de 1506, mergulhou em profundo luto, fazendo questão de peregrinar pelo reino com o féretro de Filipe de Habsburgo, a fim de sepultá-lo em Granada, desejo manifesto em vida por ele. Num descanso dessa jornada, em Torquemada, nasceu Catarina. O avô da pequena, Fernando de Aragão, não permitiu que Joana reinasse, conspirando com o imperador austríaco, alegando o luto da filha. Fernando assumiu a regência e, para evitar que Joana tivesse acesso a quem pudesse ajudá-la a recuperar de fato o trono que tinha de direito, mandou confiná-la na Torre de Tordesilhas, em que passaria seus restantes 48 anos. Joana, dos 6 filhos, manteve junto de si apenas Catarina. O cárcere era vigiado, escuro e silencioso. Nisso passou a menina até completar 18 anos, quando partiu a Portugal para se casar com o rei João III, aliança decidida pelo irmão, que já reinava sobre a Espanha e sobre o Sacro Império como Carlos V. Ele, compadecido do sofrimento da mais nova, chegara a retirá-la da torre em 1518, mas 3 dias depois, Catarina estava de volta, convencida de que não era justo deixar a mãe em completa solidão. A nova vida no Paço da Ribeira, ao lado do também jovem esposo, tinha como principal preocupação gerar herdeiros ao trono português, sede de um império global até então inédito em dimensão. Catarina e João III eram primos em primeiro grau, pois Maria, mãe de João, era irmã de Joana. Não havia as preocupações que viriam séculos depois sobre os efeitos potencialmente degenerativos da consanguinidade. Afonso foi o primeiro filho do casal real, nascido em 1526. Viveu por 47 dias. Até 1539, Catarina veria nascer de seu ventre mais 8 herdeiros de Portugal. Nenhum deles passaria de 1554. Só 2 chegando à adolescência. 4 morreriam por epilepsia na primeira infância. Tais desastres não convenceriam a rainha consorte dos riscos da endogamia. Ela dobraria a aposta. Por sua obstinação, os filhos Maria Manuela e João Manuel se casariam respectivamente com Filipe e Joana de Áustria, ambos filhos de seu irmão Carlos e de Isabel de Portugal, por sua vez irmã de João III. Logo, os netos de Catarina, Carlos Lourenço, filho de Maria Manuela, e Sebastião, filho de João Manuel, teriam como pai e mãe primos em primeiro grau dobrado, consanguinidade extrema. Carlos Lourenço morreria em 1568, aos 23 anos, após muitas manifestações de crueldade e insanidade, um alívio para a Espanha se livrar de um herdeiro do trono inadaptado à vida em sociedade, tanto mais ao governo. Portugal não teria a mesma sorte do reino vizinho. Sebastião seria rei cioso de seu poder. Catarina e João III tinham um casamento harmônico e cúmplice. A rainha tinha como passatempo colecionar objetos raros e curiosos, formando o maior acervo Kunstkammer em Portugal. Gostava também de política. A partir de 1540, com o rei cada vez mais indisposto a governar, assume poderes crescentes, chegando a compor formalmente o Conselho do Rei. Disputava a posição de principal guia do monarca com Antônio de Ataíde, conde da Castanheira, que ela detestava. Ao morrer em 1557, o rei não deixa testamento, mas um texto supostamente ditado a Pero de Alcáçova Carneiro,
homem discreto e de boas relações tanto com Ataíde quanto com Catarina. No papel, não assinado, estava expresso o desejo de João III de que a esposa reinasse como regente até Sebastião, o único herdeiro sobrevivente, completar 20 anos. Por tradição, a regência deveria ser do irmão do rei, o cardeal Henrique. Pero jurou a autenticidade do texto. Como tanto Henrique quanto o conde da Castanheira não o contestaram, Catarina assumiu a coroa de Portugal. Estava decidida a reformar o judiciário, o que ela logo tratou de fazer, enfrentando a já então crônica morosidade dos tribunais. Mas lhe faltava o mesmo discernimento quanto à governança dos domínios imperiais e da Fazenda Real. Manteve Pero de Alcáçova como secretário de Estado e conselheiro, ao lado de Martim Afonso de Souza e do bispo de Porto Alegre, Julião de Alva. A alta nobreza de Portugal não gostou de ser secundada por tais figuras, além do fato de Catarina ser castelhana e trocar conselhos com o sobrinho e genro Filipe II, que acabara de assumir o trono da Espanha, eterna rival. Ela acalmou as insatisfações com a generosidade que Antônio Manuel Espanha chamaria de economia da graça, ou economia da mercê, no dizer da historiadora Fernanda Olival, concessões que brindavam de simples funcionários a duques. Haja dinheiro, acabou trazendo de volta ao mais alto círculo de conselheiros o conde da Castanheira, seguramente o melhor conhecedor tanto das questões de fazenda quanto dos domínios ultramarinos, que iam então do Brasil ao Japão, passando por África e Índia. A regência de Catarina estava prevista para durar até 1574, quando o neto completaria os 20 anos decretados por João III para que o sucedesse como rei pleno. Mas ela cogitou encerrar antes o mandato. Tinha baixa tolerância a críticas, mesmo a críticas veladas, pois ninguém em Portugal ousava tornar públicas queixas em relação à rainha. Um dos efeitos das disseminadas mercês era que todos evitavam o isolamento de uma oposição marcada. Em 1560, ela emite uma carta circular a nobres, clérigos e líderes locais, dizendo-se cansada e disposta a renunciar à regência em favor de Henrique, que mais e mais articulava apoios a si. Era chantagem barata, mas funcionou. Catarina recebeu de todas as partes manifestações veementes para que se mantivesse à frente do governo. No final de 1562, reúnem-se as Cortes Gerais, instância máxima do reino. Perante os 3 estados, nobreza, clero e povo, ela renova a disposição pela renúncia, esperando de certo nova contrapartida de apelos pela permanência. Não vieram dessa vez. Henrique, seu cunhado, assumiria. É difícil avaliar se Catarina fez bom governo, embora seja seguro afirmar que não cometeu grandes erros. Para o Brasil, seu período de regência coincide com a boa gestão de Mendes Sá, nomeado ainda por João III, gestão apoiada pela rainha. Ela poderia ter seguido no poder e acabou amargurada por não o fazer. Esteve às turras com Henrique e tudo só piorou com a antecipação da maioridade de Sebastião, em 1568. Ela e o neto alternaram bons e maus momentos, predominando os maus. Catarina chegou a anunciar em 1570 que deixaria Portugal para viver na corte de Filipe II, na Espanha. Foi criticada por tal intento, visto como traição. Nos últimos anos de vida, dedicou-se a 3 objetivos: afastar o padre jesuíta Luís Gonçalves da Câmara de Sebastião, arrumar um bom casamento para o neto e, por último, o convencer a deixar de lado a estúpida intenção de ir pessoalmente comandar guerra no Marrocos. Luís, confessor e má influência sobre Sebastião, morreu em 1575, mas o mal estava feito. Quanto aos outros objetivos, sabem todos que não se consumaram. O mimado, por vezes irracional, Dom Sebastião poria o reino a perder. O sofrimento deixou a companhia de Catarina em 6 de fevereiro de 1578.
após longa agonia. Sebastião morreria menos de 6 meses depois, como resultado de suas ações temerárias. O sofrimento seguiria fiel companheiro da nação portuguesa.